40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. Quarenta dias de milagres. Quarenta dias de amor. Quarenta dias para a Páscoa. Certamente na minha vida e na sua vida, somos capazes de identificar aqueles convites marcantes, aqueles convites que são maravilhosos de trazer à memória, de recordar. Porque convites são especiais, revelam a importância que nós temos, nos possibilita também desfrutarmos de momentos únicos com pessoas que amamos, em locais agradáveis. Pois bem, a vida de Jesus foi marcada, o seu ministério, sempre por convites maravilhosos. Convites inigualáveis, mas que algumas vezes foram rejeitados, como o caso do jovem rico, que se aproxima de Jesus, deixa logo como cartão de visita a afirmação que praticava, era praticante das leis de Moisés. Ele também fala que era um assíduo frequentador às reuniões que ocorriam na sinagoga, e Jesus o desafia: ok, você começou bem, mas eu tenho um convite especial para você. Se você quer me seguir, abandone tudo aquilo que me separa de você. Dê aos pobres, reparta com os pobres a sua riqueza. E logo em seguida, venha seguir-me. E nós vimos que naquele momento, aquele convite foi muito duro para o jovem rico, que não queria abrir mão do pecado da ganância, arrogância, riqueza, poder, e revelando que Jesus naquele instante não combatia a riqueza, mas o local que os bens ocupavam, a posição que os bens ocupavam no coração daquele jovem, aquele jovem rico se negou. Mas teve outro encontro que Jesus promoveu com um homem também que era repleto de ganância, tinha o pecado da avareza, do poder, da riqueza, mas que em um episódio muito belo, Jesus vai ao encontro dele, ele no primeiro momento como curioso, mas ao perceber o quanto Jesus era e é um Deus pessoal, que se relaciona, ele se encantou com o convite e disse sim. Eu estou falando de Zaqueu, que sobe até uma árvore para ver Jesus e recebe o convite que transformou a sua vida. Por favor, abra agora a Bíblia, se você a tem em mãos. Se você fará uso do celular, então acione seu aplicativo agora, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Todos abriram, amém? Vamos ler, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão.
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos fechar os nossos olhos agora e clamar ao Senhor que Ele ministre aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo instante onde Tua igreja se reúne e através dessa comunhão, através da expressão coletiva da Tua graça, somos abastecidos com as Tuas misericórdias. Te suplicamos agora que em nome de Jesus, o Senhor nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Apenas o Teu Santo Espírito, que nos conhece de forma completa e pessoal, pode suprir as nossas necessidades, através desse firme alimento, através da Tua vontade revelada, que é a Bíblia, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ensina, eleva um pouco mais a nossa maturidade cristã e nos conduz a estarmos ligados à graça salvadora de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito conhecido esse texto. E pregar textos conhecidos é um pouco desafiador, para não repetir o que já foi dito e falado. Mas é muito adequado porque, conforme vamos analisando os convites de Jesus, nesse caso, esse chamado, sabe, esse convite ao arrependimento, algumas lições vêm ao nosso coração e são totalmente aplicáveis para o nosso dia. Eis a beleza de estudar a palavra do Senhor. Como é fascinante, como é empolgante saber o Deus soberano que permitiu, naquele momento, o encontro de Jesus com Zaqueu, é o mesmo Deus que me conhece, que te conhece, e decidiu nessa celebração falar o meu coração e falar o teu coração. Então Ele trouxe aqui, Ele coloca agora ligado em uma TV, em um computador, no celular, pessoas que precisam, como eu e você, ouvir essa palavra. Então, em primeiro lugar, o que nós temos aqui para estudar sobre esse convite, sobre o chamado ao arrependimento genuíno, que é o Senhor, Jesus, o Senhor do perdão, que toma a iniciativa de se encontrar com o pecador. Quem era Zaqueu? Um funcionário público, um funcionário do Império Romano, alguém que exercia de forma ilícita uma posição importante para o Estado. Ele era um fiscal, fiscalizava, colhia os impostos, mas usava isso para quê? Para se autofavorecer. Usava isso, diferente do Brasil, para se corromper. E naquele exato momento que nós vemos a iniciativa, e esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, Jesus, o Senhor do perdão, é o Deus que toma a iniciativa e vai ao encontro do pecador. Louvado seja Deus, porque somos pecadores, sim ou não? Sim, não valorizando o nosso pecado, mas acreditando que há perdão e salvação, porque Deus toma a iniciativa de se aproximar de mim e de você. É maravilhoso amar ao Senhor, mas isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Nós buscamos o Senhor, isso é bom demais, mas só é possível porque Ele nos procurou primeiro. E nós vemos aqui na vida daquele funcionário público de Roma, atitudes totalmente pecaminosas. Zaqueu, tendo cometido vários pecados, a sua riqueza não era resultado do seu suor, não era resultado, sabe, da sua honestidade. A sua riqueza evidenciava o tamanho do seu pecado da ganância, o tamanho do seu pecado da desvalorização, o quanto ele errava quando o assunto era eleger prioridades, o quanto ele desconsiderava bem-aventuranças de felizes os puros, os íntegros, os honestos. E a vida dele se transforma, porque o Senhor do perdão vai ao encontro do pecador. Assim como na história, a minha vida e a tua vida, tem que ter um momento onde o Senhor do perdão se aproxima, e a partir dali, nós temos um antes e um depois de Cristo. E quando Lucas registra isso, ele nos mostra que Zaqueu, tendo tudo, não tinha nada, porque a melhor parte lhe faltava. A completude que só o ser de Deus pode nos dar, ele não desfrutava. A esperança que apenas Deus dos profetas
o cumprimento, a fidelidade do Deus que tinha dito que o Messias ia vir e traria todos os benefícios, quebraria a barreira, sabe, do homem para com Deus, chamada pecado, ele não carregava em seu coração. E um ato de curiosidade faz com que ele suba em uma árvore que eu tive o privilégio de conhecer em Jericó. Eu pensava que era um pé de manga quando falava, né? Zaqueu subiu numa árvore, eu pensei que era um pé de manga gigante, sabe? Ou um pé de caju. Ó, quem está falando foi a criança e o adolescente que mais subiu em pé de árvore, viu, gente? E eu tive o privilégio, meu pai construir para a gente uma casa na árvore. Então, foram momentos maravilhosos, né? Mas quando eu vi aquela figueira que é típica da Palestina, eu achei semelhante ao pau-brasil, sem espinhos, sabe? Uma árvore com flores, com folhas grandes, mas baixinha. Jesus, como qualquer homem que andava diante de uma multidão, tinha o seu olhar voltado àquelas pessoas que estavam do seu lado. Mas Jesus, como Deus, diferente de mim e de você, Ele olha além. Eu e você nunca vamos chegar a um auditório como esse, e a primeira coisa que vamos presenciar é o teto. Nunca vai acontecer isso. Antes de sentar, você vai ver se reconhece alguém que está do seu lado. Você vai ver onde tem lugar. Mas é nesse momento que o Senhor do perdão se diferencia de mim e de você, porque é Ele que, com a sua sensibilidade, Ele percebe que naquela árvore existia um pecador, existia um criminoso que cometia crimes, sabe, contra o Estado, cometia crimes sim, contra as pessoas de bem, mas Jesus toma a iniciativa, porque o Senhor do perdão vai à procura dos pecadores. Somos pecadores e louvado seja Deus, porque é Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Perceba comigo o que fala aqui. Jesus se encontra com ele, versículo 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Versículo 4, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Preste atenção agora na iniciativa do Senhor do perdão, chamado ao arrependimento genuíno. Olha o que o Senhor do perdão faz, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. O Senhor do perdão, qual o nome dele? Qual o nome do Senhor do perdão? Tem pressa para nos perdoar. Meus irmãos, se vocês percebessem que essa é uma maravilhosa notícia, eu acho que os amém seriam mais altos, então eu vou repetir. O Senhor do perdão tem pressa para nos perdoar. Mas aí que está, sou eu e você que demora esse processo, porque não queremos revelar os nossos pecados, não queremos desfrutar da maior beleza do homem Deus, a graça e a misericórdia que jorra dele. Então, que em nome de Jesus, diante dessa compreensão que o Senhor do perdão me chama ao arrependimento genuíno, verdadeiro, Ele tem pressa em nos perdoar, porque Deus não furta nenhuma promessa de Deus de mim nem de você. Somos nós mesmos que nos distanciamos do cumprimento das promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando o povo de Israel não entendia as posições que Deus tinha escolhido, sabe, de profetas, de sacerdotes, de sumos sacerdotes, como meio convincente que o nosso Deus é um Deus que se comunica, e cada vez mais vinha questionar acerca da demora de Deus. Isaías foi enfático, verdadeiro e totalmente cheio de verdade e beleza, quando disse, no capítulo 59 de Isaías, não são os ouvidos de Deus que estão tampados, não são as suas mãos que estão encolhidas, são as nossas transgressões que têm nos afastado do Senhor. Então, o Deus, Jesus, o Senhor do arrependimento, tem pressa em nos perdoar. O Senhor que nos concede a nova chance. Essa é a primeira lição que nós precisamos guardar no nosso coração. Segunda lição, recapitulando, primeira lição, Jesus, o Senhor do perdão, toma iniciativa de chamar, de convidar os pecadores, e todos nós somos pecadores.
Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Se em primeiro lugar deve encher o nosso coração de ânimo quando o assunto for reconstruir, quando o assunto for quebrar as barreiras pecaminosas e voltar a ter comunhão com Deus, acreditar que o Senhor do perdão, Jesus, toma a iniciativa. Em segundo lugar, o genuíno arrependimento leva o pecador a um desejo de mudança. Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e esse diálogo aqui, essa parte onde Zaqueu escuta, fora dos muros da sua casa, os gritos, os protestos, os questionamentos, ele se levanta para entender que, olha, eu já recebi o perdão de Jesus aqui em casa, mas todo arrependimento genuíno tem que reparar os danos que foram causados com os outros. O coroamento daquele perdão, daquele processo, iniciou com Jesus Cristo, concedendo o perdão. Mas a concretização da nova vida estava em Zaqueu fazer as mudanças necessárias, os reparos que a sua arrogância, a sua prepotência, o seu pecado de avareza cometeu na vida de várias pessoas. Zaqueu não foi pela linha da vitimização. O que ele podia dizer? Jesus, eu fiz isso porque o Estado paga muito mal. Como servidor público não tenho meus direitos. Ele podia ter falado isso. Não, Jesus, foi o leite do menino esse mês. Eu tive que cobrar mais um pouquinho, sabe? Não, foi o imposto de renda. Se eu não fizesse isso, eu não declarava. Ele poderia ter usado qualquer desculpa esfarrapada, como eu e você usamos muitas vezes. Mas naquele instante, foi tão poderoso que invadiu o coração de Zaqueu. Receber o perdão de Deus foi tão maravilhoso. O alívio foi tão inexplicável, que ele se levanta, usa o seu jardim como uma tribuna, e diz: olha, eu vou devolver a quem roubei, porque ele tanto defraudou, como extorquiu. Então ele cometeu 2 crimes sérios. Ele roubou o que não era dele, e ameaçou, talvez usando de violência, quem não o desse, agravando muito mais o seu erro. A lei de Moisés em Levítico, de fato dizia, que deveria se dar a metade daquilo que você extorquiu, 25% do que você roubou do outro. Mas aqui eu disse: não, eu quero dar um passo a mais, vou dar 4 vezes mais. E nós vemos aqui algo muito belo, eu quero que você leia comigo, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Gente, dá dinheiro, presta atenção, dá dinheiro, ajudar, era uma experiência nova para Zaqueu, porque ele só queria ganhar. Mas Deus o conduzia àquela experiência nova, porque ele desfrutava de uma nova história com o Senhor. Talvez na tua vida hoje perdoar é algo novo, mas você vai conseguir, meu irmão, porque tu tens uma nova história com o Senhor. Talvez confessar aquilo que tem tantos anos, que já foi cometido há tantos anos, seja algo desnecessário para você, porque a pessoa envolvida já esqueceu, mas você vai confessar, porque Deus tem uma experiência nova para você, transformadora. A restituição do Senhor, se nós nos apegarmos biblicamente, isso fica tão fácil de entender, é poder reparar, sabe, o que foi feito de errado, mas nos restituir com a maior bênção
que o cristão, que o ser humano pode ter na vida, que é a salvação em Jesus Cristo. Isso nos impulsiona, isso nos encoraja, isso nos permite irmos adiante. Era uma experiência nova para Zaqueu, tal como muitos cobradores de impostos. Eles só tinham interesse de quê? Receber, e cada vez receber mais e mais, em nome de Jesus. Quais experiências novas Deus quer me impulsionar, quer te impulsionar a vivermos? Quais experiências novas? Que olhando para dentro de si diz: meu Deus, olha, com o meu temperamento isso nunca, com a minha personalidade isso nunca seria vivido. Mas eu quero essa experiência nova, Pai. Por mim eu não consigo não, mas Teu Espírito Santo vai falar através de mim. Meu ato de obediência vai me levar a crer que as Tuas recompensas são maravilhosas, e todo ato de obediência não pode focar nas consequências humanas, nos resultados humanos, mas no fortalecimento da nossa comunhão com Deus. É isso que Jesus quer ensinar. Em primeiro lugar, o Senhor do perdão toma iniciativa e nos convida. Que convite é esse? Se arrependa. Jesus diz para mim e para você: eu estou aqui pronto a te perdoar, a restaurar o seu relacionamento com Deus. Se arrependa. Segunda lição: o genuíno arrependimento leva o pecador a um desejo de mudança. Tenho que mudar, eu quero mudar, eu quero experiências novas. Terceira lição, no final do verso 8: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Terceira lição: o Senhor toma iniciativa, o Senhor do perdão. O arrependimento genuíno é revelado por transformações. Terceiro lugar, nos impulsiona a reparar os danos que causamos nos outros. Zaqueu diferencia duas palavras totalmente diferentes, mas que nós tentamos ao máximo tratá-las como sinônimos: remorso e arrependimento. Em nome de Jesus, vamos nos convencer que arrependimento é uma coisa e agrada o coração de Deus, amém? O remorso é autodestruidor, é um sentimento autodestruidor. Eu vou citar um exemplo mais à frente, mas eu quero definir o que é o remorso. É a dor, é o lamentar, é o se entristecer pelo sofrimento que eu tenho por achar que eu vacilei, que eu me dei mal e que eu vou perder. O que é o arrependimento? É o choro, é o lamentar, é o se entristecer porque eu feri o coração de Deus e matei outras pessoas. Qual exemplo bíblico nós temos? Aconteceu ali, sabe? Questões de horas. E é muito bom ver que os evangelistas relataram isso para o nosso crescimento. 2 exemplos claros para entendermos o que é o remorso e o que é arrependimento, para de forma assim categórica exterminarmos a nossa vida todo o remorso e nos apegarmos ao arrependimento. Judas teve remorso, errou como Pedro, sim ou não? Errou, disse onde Jesus estava, que nem precisava dizer, tinha que se concretizar aquilo. Se não fosse no Getsemane, seria no Monte das Oliveiras, seria próximo ao templo, seria em qualquer lugar, mas Jesus teria que ser preso, e ele já vinha falando isso, sobre a sua prisão. Então Judas errou, dá um beijo para sinalizar quem era Jesus, mostrando sua humanidade, Jesus parecido com todos os outros 11 apóstolos, e Judas chega, tem que dar um beijo nele para identificar. Mas quando Judas cai em si, como filho pródigo, do erro, o que ele alimenta no seu coração? Talvez a tristeza. Não posso mais fazer parte do colégio apostólico. Não posso estar mais junto dali. Jesus vai ser crucificado. Ninguém vai me receber mais. E o que o remorso levou Judas a fazer? Se suicidar. Ele pensou só nas suas perdas. Mas horas depois, acontece mais um erro. Um erro não, 3 erros. Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. Até quem diga, né? Que foi pior.
as 30 moedas de prata que Judas recebeu as 3 vezes que Pedro o negou Jesus. E naquele instante, Pedro erra, diz que não conhece Jesus, sabe? Não quis se comprometer, não quis sofrer o risco de vida. E aí Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, Jesus anda sobre as águas, Jesus participa da pesca maravilhosa, e Jesus se encontra com Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Apacenta minhas ovelhas. A tríade do erro foi apagada pela tríade do arrependimento e da restauração com Jesus Cristo. Que final você quer ter na sua vida? De Judas ou de Pedro? Não existe outra opção a não ser o arrependimento. O Senhor do perdão me convida e te convida ao arrependimento, Jesus Cristo. O arrependimento genuíno nos impulsiona a transformar o que precisa ser transformado. O arrependimento verdadeiro, terceira lição, nos leva a os necessários reparos dos danos que foram ocasionados. O arrependimento nos leva à sensibilidade daquilo que eu fiz contra Deus, do que prejudiquei os outros e do mal que trouxe a mim. Meus amados irmãos, várias vezes eu sou procurado, talvez pastor Ismael também, pastor André, pastor Davi, os demais pastores, pessoas querendo saber se é da vontade de Deus ou não. É quase um jargão. Isso é da vontade de Deus ou não? E aí sempre eu uso para a minha vida. Eu acredito que isso é adequado e aconselho dessa forma. Para saber se é da vontade de Deus ou não, em primeiro lugar, perceba se aquilo vai aumentar a sua comunhão com Deus. Segundo lugar, comece a pensar em dezenas de pessoas que serão abençoadas por aquela decisão. E por fim, em terceiro lugar, vai me edificar? Vai trazer crescimento à minha vida? Por quê? Nesse processo eu tenho que, em primeiro lugar, focar no meu relacionamento com Deus. Vai gerar comunhão? Vai me afastar do Senhor? Quantos serão abençoados maridos que tomam decisões contrárias à vontade das suas esposas, dos seus filhos, nunca estão sendo orientados por Deus? Filhos que não têm a bênção de ouvir dos seus pais: amém, meu filho, não entendo muito bem não, mas a paz do Senhor prevalece no meu coração. Filhos que não recebem essas palavras de bênção dos seus pais, está nítido e claro que não tem a bênção do Senhor para o que desejam fazer. E é por isso que Deus nos convida à verdadeira salvação. O arrependimento de Zaqueu foi verdadeiro, porque ele confessou os seus pecados. E os pecados nos acompanham. O pecado não mais nos condena. Já foi vencido por Cristo Jesus, amém? Existe uma luta diária contra a natureza pecaminosa. UFC, tá bom? É o octógono dentro de mim e de você. O espírito contra a carne. Mas a terceira salvação, que um dia estaremos com Deus, e nenhuma marca do pecado vai me acompanhar, nem vai te acompanhar. Então o verdadeiro arrependimento, em primeiro lugar, finalizando, é marcado pela confissão do pecado. Zaqueu fez isso, confessou. Segundo lugar, restituindo as pessoas prejudicadas. Zaqueu fez isso no seu jardim, falou para todos que estavam vindo ali, com a testemunha de Jesus Cristo, viu? Terceiro lugar, passando a viver de maneira digna do Senhor. Quarta e última lição, leia comigo versículo 9 e 10. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quantos querem que a salvação do Senhor entre na sua casa? Seja a maior representação do arrependimento e do perdão de Deus. Quantos desejam que o Senhor salve seus amigos de trabalho? Amém? Revele com a sua própria vida que não existe nada oculto. Mas vamos dizer: eu sou agraciado por um Deus do amor e da misericórdia, por isso faço parte do povo do amor e da misericórdia. Terceiro lugar, não vamos criar barreiras
já que Jesus veio ao mundo para quebrar toda barreira que nos separa de Deus. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Vamos repetir mais uma vez? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A salvação chegou naquela casa. Preste atenção, a maior riqueza tinha chegado naquela casa. Zaqueu entendeu que a maior riqueza da sua vida não era seu patrimônio. A maior riqueza da sua vida não era sua habilidade de enganar os outros, de sempre ter vantagem em cima dos outros. Zaqueu percebeu que a única coisa que podia preenchê-lo, uma vez sendo vazio, tendo tudo, era Jesus Cristo. Que o Senhor seja o bastante para a minha vida e para a tua vida, porque o tendo, nós temos tudo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.